Bom dia! Quem aí acordou cedo para estar aqui comigo? Vamos lá planejar o nosso 2026. Vamos traçar as nossas metas, traçar os objetivos terapêuticos. Vamos começar aí 2026 do jeito certo, do melhor jeito possível, para que você chegue lá no final do ano satisfeita, tranquila de que você fez tudo o que tinha que fazer. Bom dia, Joyce. Bom dia, Leia. Bom dia, Priscila. Vamos lá, gente. Primeira quarta útil de 2026. E eu fiz questão de preparar uma aula muito boa para vocês. Espero que vocês estejam com papel e caneta na mão, porque essa aula não vai ficar gravada e eu fiz ela realmente em 5 passos bem práticos para que você consiga colocar, trazer aí, dar luz, nascer, né, de um modo bem claro, bem objetivo, o que você vai trabalhar com a criança, né, nesse ano, com as crianças, esse passo a passo, né, se você é profissional, você vai conseguir replicar ele, né, com todos os seus pacientes. Bom dia, Camila! Então, por quê, gente? O que acontece? Eu vejo que vocês às vezes ficam muito frustradas. Número 1, quando a gente está começando, aí ó, a Josane tá falando, ó, eu tô começando agora os meus atendimentos, vai me ajudar muito. É pra você, Josane, é pra você, mamãe, que também quer fazer um negócio mais certinho, quer fazer um negócio mais elaborado, mas você não quer ser especialista em autismo, você não quer ter que estudar tudo, você não quer ter que fazer todos os cursos, você não quer ter que ficar comprando livros e protocolos. Não precisa. Quem é profissional tem que continuar estudando, continuar aprimorando, para que você consiga entender as N personalidades, os N tipos de autismo que vai chegar aí no seu consultório, com as comorbidades. Então, assim, existe um caminho, vocês todas vão começar por ele, e aí lá na frente a gente vai dividir a mamãe e os profissionais, né? Então, eu trouxe aqui um passo a passo prático, são 5 passos, para que você consiga determinar objetivos terapêuticos, metas, para que você consiga traçar esse plano, mesmo que você não tenha um Portage, mesmo que você não tenha o checklist Denver, mesmo que você não tenha o Bailey, mesmo que você não tenha aí protocolos, que você não seja especialista, né? Ó, Josana, eu sou mãe atípica também, sempre buscando meu crescimento e conhecimento. Muito bem, ó, a Shirley tá falando, quero ajudar meu filho, 9 anos, nível 2 e TDAH. Então, a Shirley aqui, ó, ela tem um perfil muito específico. A Josana também tem o próprio filho. Então, com isso aqui, gente, vocês vão conseguir olhar para a criança e entender, tá? O que eu quero com essa criança esse ano? Como que eu vou fazer isso? O que eu preciso para fazer isso, tá? A Joyce, ó, Joyce, eu sei que acompanha, não perde uma, tá sempre curtindo os posts. Gente, quando vocês estão aqui muito presente, eu começo até a conhecer a carinha e o nominho de vocês. Sou mãe de um menino de 4 anos, nível 3 de suporte não verbal. Vai ajudar sim, viu, Joyce? Porque você vai conseguir... O objetivo central da aula de hoje é que vocês não fiquem atirando para todos os lados. As crianças, as nossas crianças, sejam elas seus filhos ou sejam elas os seus pacientes, elas sempre vão chegar para vocês com muitos atrasos, é muita coisa. Vocês têm que sanar muitos problemas, vocês têm que resolver muitas demandas, ensinar diversas habilidades. E com esse pensamento, o que acontece? Vocês travam porque vocês ficam querendo resolver todas as demandas ao mesmo tempo. E aí vocês não conseguem traçar um plano. Você que é mãe, você fica perdida, fica brincando de um monte de coisas e no final não resolve nada. E quem é profissional não consegue nem traçar um plano terapêutico mínimo, básico, para poder apresentar para a família e para poder trabalhar com a criança. Ó, a Tônia tá falando, meu filho tem 7 anos, nível 3 não verbal. Então a gente vê aqui
eu vejo que o meu perfil aqui, vocês que me acompanham, e as que acompanham mais, as que são mais assíduas, no final das contas, tem crianças que já passaram da primeira infância, já estão entrando na segunda, né, ali caminhando até para a pré-adolescência, e crianças às vezes com nível de suporte mais elevado, crianças não verbais, crianças que eu sei que vocês aí sofrem para ensinar as habilidades básicas, para levar essa criança para a escola, essa criança aproveitar a escola. Então, esse plano hoje vai ensinar vocês a traçar uma meta bem realista. E aí, eu tenho aqui alguns pontos que são importantes. Esse passo a passo que eu vou trazer para vocês, vocês vão poder replicar ele, repetir, quantas vezes forem necessárias ao longo do ano, ao longo do tempo. Ele é um passo a passo básico, são 5 passos que você vai usar a qualquer momento. Então, vocês vão perceber, vocês vão ver aqui que o primeiro ponto que eu vou trazer para vocês é que vocês vão escolher uma prioridade. Outro dia eu estava estudando e eu vi que realmente na língua portuguesa a gente tem prioridades no plural. Mas se a gente tem mais de uma, já deixou de ser prioridade. Então essa palavra, o melhor, o mais assertivo dela seria até ela ser, né, apenas no singular. Uma prioridade. Eu tenho que pensar em uma coisa. Eu vou traçar um caminho, uma estratégia para alcançar uma meta principal, tá? A Camila também tá sempre por aqui, me chama muito no direct, a gente conversa. Sou mãe de um menino de 2 anos e 8 meses. A clínica não tem plano. Vejo que vou ter que fazer isso por ele. Acontece muito, viu, Camila? Infelizmente. Meu filho já solta umas palavrinhas, muito foco em letras e cores. Então, Camila, eu vou te dar uma dica de cara aqui, ó. Se ele tá bem focado em letras e cores, você vai na vertente contrária. Você vai usar esses temas como reforçador, mas você não vai ficar focando em ensinar ele a desenhar, a escrever. Sai um pouquinho dessas coisas, usa esses itens como reforço para que ele aprenda principalmente habilidades de motricidade grossa, habilidades de motricidade fina e atividades de vida diária. Crianças com hiperfoco em letras e números tendem a fugir dessas outras tarefas e chega lá na frente, ele não consegue correr direito, ele cai toda hora. Então a gente tem muitos prejuízos nessas outras áreas, tá bom? Então vamos lá, pessoal, meninas, papel e caneta, nós vamos traçar aqui, eu vou ensinar, vou passar para vocês os 5 passos, o que você tem que pensar, o que você tem que planejar para conseguir executar as suas intervenções baseadas em análise do comportamento. Ó, Sônia é aluna, Ceice é aluna, Josi é aluna. Eu adoro que vocês, além de comprar o curso, vocês ainda vêm assistir aqui todo dia que eu abro essa câmera. Muito bem, meninas. Vamos traçar aqui o nosso plano terapêutico de 2026. Então, na aula de hoje, qual que é o meu objetivo? Ensinar, vocês vão sair daqui tendo condições de o quê? Definir a prioridade terapêutica do ano. Então, o que vai ser? Vai ser falar? Vai ser ter mais autonomia e independência? Vai ser o desfraude? O que vai ser? Vai ser respeitar ou não? Nós vamos escolher uma, tá? E a partir dessa escolha, a gente vai entender aqui quais as estratégias vocês vão usar, quanto tempo. Isso aqui é muito importante. Vocês vão definir quanto tempo vocês vão trabalhar, vocês vão estimular a sua criança por semana e por dia. Acabou essa palhaçada de, eu vou fazer, mas o negócio tá solto. Tudo aquilo que você não marca na agenda, que não tem compromisso, que não tem horário, que não tá definido, você não faz. Você deixa de lado, as coisas passam, os dias passam, a rotina, a correria do dia a dia te atropela e você não faz aquilo que você queria e o que você precisava fazer para estimular aquilo que você precisa, tá? Então aqui, ó, a Shirley também é aluna, a Priscila também tá aqui, ó, mamãe, Camila, infelizmente, nós seremos o maior suporte dos nossos filhos. Gente, eu tô aqui como que eu cheguei aqui?
Vocês não precisam fazer como eu, estudar até, né, mudar de profissão. Mas eu era administradora, eu trabalhava em outra área, era uma vida totalmente diferente. Então eu fiz uma nova faculdade, N especializações e tô aqui com vocês já há 3 anos falando de autismo por conta de ser mãe, da maternidade atípica e de ter percebido que além de, na época, eu não tinha condições de pagar um tratamento de 20 mil por mês para o meu filho, e também eu percebi, né, com o passar do tempo, que a maior apoiadora, terapeuta, a maior responsável, o seu filho, a criança vai evoluir, principalmente quando a mãe está preparada, quando a família, o cuidador principal está ali acolhendo, aprendendo e entendendo. A filha da Josane já tem 11 anos, suporte nível 2, hiperfoco dela são letras, gosta muito de cantar, mas ainda não fala, mas ainda tem a fala muito restrita. Então, tá vendo? Às vezes a criança tem hiperfoco em letras, às vezes ela lê, ela interpreta, ela entende, mas a fala não se desenvolve. Por quê, gente? Porque para falar não é natural do ser humano. A fala é aprendida. Só que nós nos iludimos pensando que falar é fácil. Por quê? Porque as criancinhas lá com 1 ano, 2 anos estão falando. Então, Nayara, se eles estão pequenininhos, conseguem falar, isso é natural. Não é. Do momento que a criança nasce até os 2 anos de idade, o cérebro dela triplica de tamanho. Ela aprende muito mais nesses 2 primeiros anos do que todo o restante da vida dela. À medida que a gente vai crescendo, a gente continua aprendendo, mas numa velocidade muito menor. Então, os primeiros 1000 dias, né, que a gente fala que são os mais importantes, que é contando os 9 meses da gravidez mais os 2 primeiros anos, são a fase da vida onde a criança realmente, aquele ser humaninho, mais se desenvolve, mais aprende. É por isso que parece que falar é fácil, mas falar não é fácil e nem é natural, tá bom? Então, o que eu vou... Vamos lá. Primeiro ponto, não existe atalho. Não tem jeito, gente, não tem jeito simples, não é uma diquinha, não é... Eu vou te dar aqui um plano mágico, tá? Eu vou te dar o passo a passo para você, vai olhar para sua criança e você vai criar a sua meta, você vai ver o que você precisa fazer e você vai definir quanto tempo você vai estimular por dia e você vai criar uma planilha, nem que seja rabiscada no seu caderno, para você dar um check toda vez que você realmente cumprir aquele horário de estimulação que você se propôs. Não tem atalho, tem que sentar e estimular. A gente está aqui hoje, dia 7 de janeiro. O Hugo, né, meu filho, a gente já está fazendo o quê? A terapia ABA, ele já é maior, a gente já está fazendo o quê? Leitura, estudo da tabuada continua. Ontem eu comecei com ele a ler o Diário de Anne Frank, ele tá lendo, então a gente vai ler, porque ele lê engolindo as palavras, engolindo a pontuação, então eu tenho que trabalhar isso com ele. Não tem atalho. Tem que planejar, ver o que a criança precisa, definir, vou estudar, vou brincar com ele, vou estimular 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Como que vai ser essas 2 horas? Vamos colocar no papel. A Riley tá ali, ó, tem a Riley e tem uma outra aluna também que tá pegando no meu pé por conta do desfraude. Gente, vamos ter que fazer um especial do desfraude, porque tem muita gente desesperada. Mas vamos focar, Riley, pega o passo a passo de hoje e vamos definir um caminho pra gente trabalhar isso aí com o seu menino, tá? Então vamos lá, gente, não tem atalho, não tem jeito, você tem que sentar, estudar, planejar e executar, tá bom? E qual é o primeiro passo? São 5. São 5 passos que você vai usar para fazer o seu planejamento, o seu plano terapêutico. Ah, Nayara, mas esse aqui não é um plano terapêutico com X objetivos. Esse aqui é um plano adaptado. É como se vocês já estão aqui, né, na internet, vocês viram um monte de gente fazendo vision board, fazendo ali, colocando as minhas metas de 2026. Esse plano terapêutico, gente, é um plano terapêutico informal. É um plano terapêutico que você vai fazer a partir de observação da criança, tá? Então, a gente não tá seguindo um protocolo específico, mas você vai conseguir
ter o mesmo resultado. No sentido de que você vai saber o que você vai trabalhar, você vai definir quais recursos você vai usar, quanto tempo você vai usar, se vai ser estimulação clínica em casa, se é só em casa, se é só na clínica, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto, você precisa escolher, definir a sua big idea. Quando a gente está falando de marketing, existe um termo que é big idea, que é a grande ideia, que é qual a transformação que eu quero, o que eu vou vender para o meu cliente. Então, profissional, qual que é o resultado que você quer vender para o seu paciente? Mamãe, qual é o presente que você quer dar para o seu filho em termos de transformação? O que você quer ensinar para ele esse ano? E aqui o ponto principal é um só. Ai, Nayara, mas o meu filho, ele precisa desfraldar, mas a gente precisa trabalhar a fala e também a gente precisa trabalhar a motricidade. Ai, ele não quer escrever. São tantas coisas. Eu sei que são muitas coisas. Mas quem despende energia para todos os lados acaba não chegando a lugar nenhum. Você vai passar o seu tempo atirando para todas as direções e a criança vai continuar parada aqui, porque você está puxando para todos os lados, uma força anula a outra. Então você tenta trabalhar a fala e você tenta trabalhar a escrita, você tenta aquele respeite o não, você vai puxando a criança para tantos lados que ela não vai para lugar nenhum. Ela fica ali parada, empacada, não aprende nada, fica sobrecarregada, começa a fazer birra. Então você vai definir um objetivo principal para o seu ano, para a gente trabalhar ele, focada nele, e vocês vão se surpreender ao perceber que quando você vai trabalhar focada em uma habilidade, a sua criança, o seu paciente, ele não vai aprender só aquela habilidade. Quando a gente foca, vou trabalhar a fala e eu vou destrinchar isso aqui com vocês, porque não é só escrever, Nayara, eu quero trabalhar a fala, eu quero que minha criança fale. Não é assim, tá? Isso tá errado, você não vai chegar em lugar nenhum desse jeito. Eu vou te explicar como que você vai fazer. Então, quando você vai trabalhar, né, ali os pré-requisitos, você vai ensinar atenção compartilhada, você vai ensinar imitação, você vai ensinar segmento de comandos. Quando você ensina esses itens, o seu objetivo é a fala. Você quer que a criança fale, mas automaticamente, concomitantemente, junto, o que acontece? Essas mesmas habilidades vão ajudar a sua criança em outras áreas. Então, quando você ensina ela a prestar atenção, quando você ensina ela a imitar, a sua meta é que ela fale. Mas ela vai conseguir brincar melhor, ela vai conseguir respeitar melhor o não, ela vai conseguir, muitas outras coisas vão ser aprendidas de forma indireta. E é aqui que está o pulo do gato. Foi assim que eu ensinei tantas coisas para o Hugo, sem ter que ter ensinado de modo assim, direcional. Eu não sentei com ele para ensinar tudo. Eu foquei em comunicação, eu foquei em fazer pedidos, eu foquei em aprender a comer sozinho. Então, quando você foca em uma área, você não está necessariamente ignorando todas as outras. A sua criança aquelas habilidades que você está ensinando de modo específico para um objetivo específico, elas não vão travar ali, elas vão auxiliar a sua criança em outras áreas. E ela vai ter outros aprendizados de forma indireta. E é isso que a gente quer. A gente não quer ter que ensinar tudo. Não dá para você ensinar tudo. Mas quando você foca em um objetivo e dá para a criança aquelas habilidades vão ajudar ela a aprender de forma indireta, de forma mais natural, outras habilidades. Ok? Então, é uma só, gente. E como que eu vou definir isso? Nayara, eu quero que a criança fale, eu quero desfraude, eu quero trabalhar ali, a minha criança esse ano tá no primeiro, no segundo ano da escola e ela não gosta de escrever, ela não gosta de sentar, isso que eu quero. Não é falar de forma genérica. Você precisa definir, por exemplo,
se você quer trabalhar a criança escrever. Ah, não, meu filho não tá sentando, ele não gosta de colorir, ele não gosta de tarará. Defina, por exemplo, ó, eu quero que ele escreva o nome dele completo. Porque quando você fala assim, eu quero que meu filho escreve. Escrever o quê? Escrever quanto? Escrever aonde? Escrever de que jeito? Então você vai definir. Eu quero que ele escreva o nome dele, eu quero que ele escreva os números de 1 a 5 e eu quero que ele escreva as vogais ou o alfabeto completo. Você tem que ser assertiva e colocar exatamente o que você quer ensinar para a criança. Porque quando você fala assim, eu quero que ele escreva, pode ser ele sentar e escrever o nome dele, João, ou sentar e escrever um texto completo. O que é esse escrever para você? É ficar 2 minutos sentado copiando qualquer coisa que eu colocar no quadro. É isso que eu quero. Eu quero que qualquer coisa que a professora colocar no quadro, ele vai ficar sentadinho por 2 minutos copiando. Tem que ser específico. Quando a gente, por exemplo, vai falar de desfraude, eu quero desfraudar meu filho, tarará, tarará. Tá, primeira coisa, a gente tem o desfraude do número 1 e do número 2. Que já são 2 coisas diferentes. Tem criança que consegue desfraldar o xixi e não consegue desfraldar o cocô. Tem que ser específico. Tem que ser específico, tá? Eu quero que a minha criança coma sozinha, mas comer como? Quando? Onde? Eu quero que a minha criança fique sentada por pelo menos 3, 5 minutos e ela vai comer pelo menos metade da refeição sozinha. Vocês têm que ser específicas, porque se você não for específica, você não consegue medir, você não consegue saber quando você alcançou a sua meta. Eu quero que minha criança coma sozinha. Aí a criança senta ali, rapidinho, dá 2 colheradas e sai. Você não está satisfeita, porque não é exatamente isso que você queria. Mas se a gente for analisar, ela está comendo, sentada, sozinha. Só que ela não está fazendo isso da forma que você queria, mas você não pôs no papel. Então você tem que colocar metas claras. Vamos aqui da comunicação, que é o nosso carro-chefe. Eu quero que a criança fale. Tá, você não vai escrever que a sua meta é que a sua criança fale. Você vai definir. Falar o quê? Você quer que ela só solte palavras? Ou você quer que ela faça perguntas? Ou você quer que ela conte sobre o dia dela na escola? Ou você quer que ela faça pedidos sem chorar? Qual é o tipo de fala que você quer para sua criança? Eu sei que você quer ela falando tudo, contando caso e rindo e fazendo. Eu sei que você quer tudo, mas a gente não consegue ensinar tudo de uma vez. E é por isso que você tem que definir qual a fala que você quer para sua criança. Lembrando que a gente vai montar esse plano, vocês vão trabalhar ativamente todos os dias para estimular a sua criança para alcançar a meta desse plano. E aí vamos pensar que você foi extremamente bem sucedida e deu ali maio, você alcançou a meta que você colocou hoje. Você vai criar uma meta hoje e aí é a meta de 2026. Mas você fez um trabalho e trouxe a escola para junto e a terapeuta ajudou. Chegou em maio, você alcançou essa meta. Nossa, e agora? Faz de novo. Refaz esse passo a passo. Beleza. Agora, vamos pensar comigo. Que aí eu já trago para vocês um segundo ponto aqui. Nesse primeiro passo você tem que ser realista. Não viaja na maionese. Eu quero que a minha criança conte sobre o dia a dia dela na escola. Mas a sua criança não sabe nem fazer pedido apontando. Ela chora. A sua criança não, ela fala palavras soltas, mas ela não comunica. Como que você quer que ela chegue já para você contando sobre o dia dela? Então você tem que parar e pensar, perguntar até pro ChatGPT aí. O que ensinar primeiro na comunicação. Se ficou com dúvida, estuda, me pergunta, me manda direct que eu produzo conteúdo para ajudar. Mas vocês têm que sentar e estudar. Qual que é a lógica? Eu tenho sempre a teoria seguinte. Quem é minha aluna aqui mais tempo já sabe.
Quando você está na dúvida sobre o que você vai ensinar, você vai pensar no apocalipse zumbi. O mundo acabou, tá tudo ferrado. Qual habilidade? O que vai salvar a sua criança se ela souber fazer? O que é mais importante num caso de fim do mundo? Tudo explodiu e ela tá ali, vocês estão ali lutando pela vida. Ela fazer pedidos, eu acho que faz mais sentido, né? Do que contar sobre o seu dia. Então existe uma escadinha de prioridades. Vamos ensinar ela a fazer pedidos primeiro, depois a gente ensina ela a fazer perguntas, responder perguntas, e depois a gente ensina essa criança a falar sobre o dia dela. Então, seja específica. Não, Nayara, beleza, então tá, eu quero que minha criança fale, mas o falar que eu quero que ela aprenda a fazer pedidos, ok, sem chorar, ok. E aí a gente vai passar aqui agora, ó. Primeiro ponto, eu quero ser objetivo, uma prioridade. Qual é a meta, a big idea, a magna ali, meu objetivo master? O que eu quero? Eu quero que a minha criança faça pedidos. Eu quero que a minha criança desfraude. Eu quero que ela faça xixi no vaso sozinha. Ou eu quero que ela faça xixi no vaso sozinha e cocô e se limpe. Ou defina, põe ali. O que é que você quer? Uma coisa só, tá? E aí agora o segundo passo. O que é o segundo passo? O que você tem que pensar? Primeiro passo, definir uma meta única, um único objetivo. Segundo passo, o que a criança precisa aprender para alcançar a minha big idea. Então, se eu quero que a criança faça pedidos, o que eu preciso ensinar para a minha criança para que ela faça pedidos? E aqui, gente, eu ainda vou mais além, porque o ideal é que, por exemplo, vou fazer pedidos. Mas pedir o quê? Vamos ser mais específico? Não, eu quero que a minha criança aprenda a fazer pedidos das coisas que é de comer. Eu quero que ela peça o que ela quer comer. Eu quero que ela peça o que ela quer beber. Eu quero que ela peça o brinquedo que ela quer. Eu quero que ela saiba pedir o desenho. Porque quando você delimita, quando você coloca exatamente o que você quer que a sua criança saiba, porque fazer pedidos também acaba ficando amplo. Pode ser pedir qualquer coisa. E aí, isso não te ajuda, sabe em que momento? E é por isso que vocês ficam perdidas na hora de definir, na hora de escolher do que brincar, na hora de escolher os itens que vocês vão usar, os recursos que vão usar, a hora que você vai fazer terapia, a hora que você... O que você vai fazer? Como que eu vou ensinar ela a fazer pedidos? Agora pensa comigo. Se eu defino que eu quero ensinar ela a fazer pedidos dos itens que ela vai comer, dos itens que ela come, eu já consigo definir. Então tá, eu vou fazer uma lista do que a minha criança gosta de comer. E aí eu vou fazer brincadeiras. Vou trazer isso para minha brincadeira. Eu vou fazer fichinhas com imagens. Eu posso montar quebra-cabeça. Eu posso colocar isso no bloco de Lego. Eu vou saber exatamente o tema com o qual eu vou trabalhar dentro da minha terapia. Os itens de beber, os itens de comer. Eu vou trazer isso para todos os momentos da terapia. Eu vou adaptar com brinquedos diversos, mas eu vou trabalhar o tempo todo, ensinar a minha criança a fazer pedidos das coisas que ela gosta de comer. Eu vou repetir biscoito, ela gosta de comer biscoito, então eu vou repetir essa palavra de forma funcional na brincadeira. Eu vou trazer biscoitos de brinquedo, vou fazer biscoito de papel, eu vou colar a imagem de biscoito em outros brinquedos. Eu vou trabalhar esse tema o tempo todo, porque é isso que eu quero. Você não vai ficar perdida. Você não vai ficar brincando de boneca, de cara a cara, você não vai ficar brincando de blocos de forma aleatória. Você vai brincar de forma funcional. Você vai olhar para aquilo ali, ó, meu filho gosta muito de letras e números. Como que eu vou usar isso para ele fazer pedidos? Arruma as letras grandonas, um alfabeto grandão, e cada letra vai ter um item de comida ou de bebida que a minha criança gosta. E eu vou adaptando esse tema, para trabalhar ele o tempo todo. Porque eu sei exatamente o que eu quero trabalhar.
Vocês têm que ser específicas, porque é isso que ajuda vocês a não ficarem perdidas, tá? Então, ó, número 2. Beleza, eu defini, eu sei o que eu quero ensinar para minha criança esse ano. E aí eu vou fazer a análise reversa. Tá, para minha criança fazer isso que eu quero, o que ela tem que aprender? Ah, fazer pedidos. Ó, se a meta é fazer pedidos, primeiro eu vou definir o que é fazer pedidos, do que é fazer, o que vai fazer, de quais itens eu quero que ela peça, tá? Como eu quero que ela peça. Então, beleza. Eu quero que a minha criança faça pedidos. Que ela peça o que ela quer comer e o que ela quer beber, sem chorar. Tá, mas ela pode fazer isso como? Ela pode fazer... É só falando? Você vai insistir só na fala? Ou você vai trabalhar com alguns recursos aleatórios ali? Vai trabalhar com uma comunicação alternativa? Vamos trazer imagens? Vai ser apontar? Ela vai pegar a fichinha e vai te entregar? Quais outras formas a gente pode trabalhar esse pedido de forma funcional? Não, eu quero fazer o desfraude da minha criança, Nayara. Beleza, então vamos estudar quais as habilidades a sua criança tem que ter. Paga aí uma consulta, online, que seja, com uma terapeuta ocupacional e conversa com ela e fala assim, olha, meu caso é esse, a minha criança tá assim, e o que ele precisa aprender? Você não tem que ficar procurando tudo na internet de modo aleatório, não. Liga para um profissional e fala assim, olha, eu tô com uma demanda, eu sei que isso tem a ver com a sua área, porque quero desfraudar o meu filho, e eu queria saber mais sobre o processo de desfraude. E eu não quero ficar comprando curso aleatório. Eu quero uma consulta. Eu quero entender o que meu filho precisa ter, o que ele precisa aprender para fazer X coisa. A Shirley tá falando aqui, ó, os profissionais são muito vagos, só fala estímulo. Tá isso, gente, estimular o quê? Como? Então aí, ó, no segundo passo, você vai destrinchar. O que a minha criança tem que fazer? Ó, eu quero que ela faça pedidos, mas ela nem faz contato visual comigo. Ela não sabe apontar, ela não sabe entregar um item pra mim quando eu peço. Fulana, pega a bola vermelha, pega o carrinho, ela não me entrega, então ela não segue comandos. De tudo que vocês vão ensinar para as crianças de vocês, passam pelos pré-requisitos de fala, porque a forma como a gente traz para vocês são pré-requisitos de fala, mas na verdade são pré-requisitos de comunicação. Porque a fala é uma das formas que nós temos de nos comunicar. E então, assim, quando eu trago para vocês que tem que ensinar segmento de comandos, que tem que ensinar contato visual, que tem que ensinar atenção compartilhada, isso vai permear quase todas as áreas, tudo que você tem que ensinar. Por quê, gente? Porque isso é comportamento de aprendiz. É comportamento de alguém que está aprendendo alguma coisa. Vamos analisar, sabe o quê? Você agora, nesse momento, você é o meu aprendiz. O que você está fazendo? Você está sentada, dando atenção para mim, compartilhando atenção comigo, você faz comentários aqui na aula, você entende o que eu falo e você traz a sua contribuição, a gente está compartilhando, você está prestando atenção em mim, você está olhando para mim. Se eu estivesse trazendo itens aqui, você estaria observando o que eu estou fazendo e você iria replicar aí na sua casa. Comportamento de aprendiz é para a vida. Então, qualquer coisa que você queira fazer com a sua criança, qualquer estímulo que você queira dar para ela esse ano, começa aprendendo comportamento de aprendiz de forma satisfatória. E o que é isso? O que eu trago no meu protocolo que eu tô criando? Vou trazer para vocês. Mas assim, quem já é aluna, quem já conhece os pré-requisitos de fala, eu vou trazer um adendo a mais que eu fiz um cálculo de tempo de atenção, de tempo compartilhando, porque antes ficava muito vago. A criança tem que compartilhar com você, ela tem que prestar atenção em você. Tá, mas por 1 minuto, por 2 minutos, por 5 minutos, como é que é isso? E aí eu estudei por vocês e trouxe aqui as minhas conclusões. Quando a gente fala de intervenção com estímulos naturais, vamos partir do Denver, vamos partir do ESDM, porque independente da idade da sua criança, aqueles princípios ali se aplicam. E o principal que vocês
talvez não tenham pegado, não tenham entendido, e é o que eu quero trazer mais esse ano, é a regra dos 15 minutos. Quando a gente faz intervenção com estimulação através do SDM, nós trabalhamos em blocos de dispersão, blocos de tempo, de 15 minutos. Então, a gente estimula a criança 15 minutos e depois pausa para fazer anotações, né? E esses 15 minutos, como são, o que tem que acontecer nesses 15 minutos para que realmente seja uma sessão proveitosa? São 15 minutos com a criança sentada? Não. São 15 minutos, como que é isso? São 15 minutos onde a criança aceita a sua presença, interagindo com ela. São 15 minutos onde você vai fazer pedidos o tempo todo. Que cor é essa? Que faz isso? Empurra o carrinho, faz igual. São 15 minutos assim, metralhando comandos para a criança? Não. São 15 minutos de troca. Então, você pode dividir 5 minutos. Você brinca 5 minutos do que a criança quer. Lembra? A gente começa sempre seguindo a criança. Então, ela tá brincando, você começa a imitar, começa a verbalizar o que ela tá fazendo ali. Então, começa pelo que a criança tá fazendo. Você traz 5 minutos. 5 minutos você propõe, você traz uma atividade que tenha relação com o que a sua criança está fazendo. E depois a gente encerra com 5 minutos de novo com o que a criança quer fazer. E aqui, gente, é outro pulo do gato de aplicação de análise do comportamento, de aplicação ABA. Crianças de todas as idades. Na fase, eu falo assim, até vocês aqui tem criança de 7, 9, 10, essa também serve para vocês. O que acontece? O córtex pré-frontal, essa parte aqui da frente do nosso cérebro, ele só vai terminar de se desenvolver, gente, lá nos 25 anos. Isso é cientificamente comprovado. Então, nasceu, o cérebro continua se desenvolvendo, continua ali se transformando. E as nossas crianças, por não estarem ainda com a parte aqui do córtex pré-frontal já bem desenvolvidos, eles não conseguem ter ainda controle de todas as suas funções executivas. E a principal nessa idade que eles não conseguem fazer, eu estava estudando isso nessa semana que passou, é o seguinte: essa tomada de decisão de entender e agir de acordo com agora vai acabar essa tarefa e eu vou começar outra. A criança em desenvolvimento, ela não consegue transitar de uma atividade, seja ela prazerosa ou não, né, para outra de forma seca. Essa transição, ela tem que acontecer de forma mais fluida. A criança tá aqui brincando do que ela gosta, fazendo o que ela gosta, vocês estão ali, você tá seguindo o comando dela, tá brincando do que ela gosta, e aí, mas você quer trabalhar com ela um outro brinquedo, uma outra coisa, e não consigo fazer essa transição, Mayara, a criança não aceita. Primeiro ponto, tem que ser devagar, é uma coisa que você tem que conseguir pegar algumas características daquilo que ela gosta de brincar e do que ela gosta de fazer e transferir para esse outro item. É por isso, por exemplo, que quando eu falei que, vamos ensinar a fazer pedido de comida. Comida de biscoito, iogurte, tarará. Imprime umas imagens. A minha criança adora letras e números. Arruma umas letras de plástico, ou então plastifica umas fichinhas grandes com as letras e plastifica. E aí você vai pegar a imagem do biscoito e colocar numa letra, a imagem do iogurte e colocar noutra letra. E aí você vai fazer uma brincadeira, por exemplo. Nossa, que é isso que tá aí na letra A? E aí você vai trabalhar. É um biscoito! Tá vendo que é um pareamento? Você não vai conseguir trazer uma outra atividade, trazer um outro item, se esse item não for interessante para a criança. Você tem que ser criativa no sentido de pensar, como que eu vou fazer isso? Eu sei que ela gosta de letras, eu não sei se a Ceissa tá aqui ainda. A Ceissa é uma aluna muito querida, tá comigo há muito tempo. A criança dela gostava muito de potes
potes vazios de plástico, de shampoo, de creme, de qualquer coisa, de maionese. E ela ficava perdida sem saber o que fazer com essas coisas. Eu falei, começa a colocar coisa dentro desses potes, começa a pregar coisa nesses potes. Vamos usar esses potes de todo jeito. Ah, eu quero ensinar para ele o nome dele. Cola uma letra do nome dele em cada pote e vamos colocar isso em ordem. Você não tem que abandonar o que a criança gosta. Você tem que conseguir usar aquilo ali para ensinar outras coisas. E aí, com o passar do tempo, é natural que você consiga ir abandonando um pouco aquele item e não ter que adaptar tudo. Por que, gente, que isso funciona? Porque no começo da terapia, no começo da intervenção, a criança fica receosa com você. Porque o cérebro dela tende a protegê-la de fazer coisas que ela não gosta. O nosso cérebro faz isso pela gente. Então, é uma proteção, a fuga. Lembra que eu comentei nos stories há uns dias atrás sobre a procrastinação? O adulto, quando é adulto, a gente fala que está procrastinando. Quando é criança, a gente fala que a criança está enrolando, que a criança está fugindo, que a criança está se esquivando. Nós, adultos, enrolamos, fugimos de uma demanda, nos esquivamos de uma tarefa e a gente pega tudo isso e coloca num potinho e chama isso de procrastinação. E a criança, a gente, nossa, mas ele enrola demais para fazer, ele foge muito dessa demanda, ele não faz isso que... A criança está procrastinando. Então, vamos escolher estratégias para mostrar para essa criança que fazer atividades com você é legal. E isso começa usando os itens que ela mais gosta. E aí você vai começar a parear os itens que ela mais gosta com outras atividades. E a criança vai, o cérebro dela vai entender o quê? Uai, cara, esse negócio, essa pessoa aqui traz uns negócios legal. Então sim, quando ela trouxer uma coisa nova, eu não preciso empurrar de cara. Eu posso tentar enxergar ali, ver o que ela tá fazendo. Pode ser legal. É assim que a gente faz essa transição. É assim que a gente começa a ter uma criança que consegue transitar de um item que ela mais gosta para um item novo que você trouxe ou alguma coisa diferente que você trouxe, porque ela sabe que você depois vai deixar ela retornar para a atividade que ela gosta. Ela sabe que você respeita a vontade dela e se ela não gostar, você volta a brincar do que ela gosta. Então, esse vínculo, ele é trabalhado no dia a dia, mas ele começa como? Você pareando tudo dentro ali dos reforçadores da criança, dentro dos temas de interesse. E para você saber como fazer isso, você tem que determinar exatamente o nosso ponto 1, que é qual é a prioridade do ano, bem detalhado, como eu já expliquei. E aí agora no segundo ponto, o que a criança tem que aprender? O que ela tem que saber para eu alcançar essa meta? Eu quero que ela faça pedidos. Então ela tem que aprender a contar, ela tem que aprender a me entregar um item quando eu peço. Ela tem que saber que quando eu falo biscoito, pode ser o biscoito, pode ser um brinquedo de biscoito, pode ser uma fichinha com a imagem de biscoito. Ela tem que entender que é biscoito. Porque às vezes a criança gosta de biscoito, mas ela nem sabe, entendeu ainda que aquilo ali se chama biscoito. E que quando ela falar biscoito, ou que quando ela te entregar aquela imagem, você vai entregar para ela aquele item. Comunicação, gente, a fala, a nossa comunicação, os itens da nossa língua, seja ela qual for, são definidos de modo arbitrário. Então, aqui no Brasil a gente fala biscoito, nos Estados Unidos falam cookie, mas tudo se refere ao mesmo item, ao mesmo objeto, mas a forma, a palavra em si, ela varia. Então, não é natural. A criança típica aprende que isso aqui é uma xícara porque ela ela não tem transtorno, então ela imita, ela te observa o tempo todo, ela presta atenção. Então ela começa a perceber que toda vez que você pega esse item, você fala xícara, 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 xícara. E aí
ela mesma fala, xícara. Ela pede a xícara. Porque ela olhou várias vezes, ela viu, ela ouviu, ela prestou atenção. E é isso que as nossas crianças com autismo não fazem, porque o transtorno afeta essas áreas. E é por isso que a gente tem que ensinar isso de forma sistemática e direta, tá? Então, beleza, entendi. Definir o que eu quero ensinar, entendi que eu tenho que estudar e anotar quais as habilidades a minha criança tem que ter para alcançar aquela meta que eu defini para ela, tá? E aí o terceiro ponto, são 5, já foi 2, agora o terceiro. Como eu vou fazer isso? Vai ser só eu em casa? Vai ser só terapia em casa? Ou você, a sua criança, faz alguma terapia com o profissional também? Então você vai compartilhar com o profissional a sua meta do ano? Você vai trazer ele para trabalhar junto com você? Essa também vai ser uma meta do profissional? Ou não, Nayara, eu não tenho tempo de estimular em casa, mas eu vou fazer esse plano e vou apresentar para o profissional porque eu quero que ele trabalhe isso aqui. Então, assim, você tem que definir como que vai ser. Vai ser por estratégia naturalista, vai ser com aba, vai ser com de floor time. Tem várias, gente. Eu sou aba, sempre. Eu sou, né? Esse aqui, pra mim, foi o que funcionou e é isso que eu prego, é esse aqui que funciona dentro do que eu estudei. Mas tem outras estratégias que tem gente que prefere, que tem também alguns estudos, nada tão robusto quanto a análise do comportamento dentro das estratégias SDM e tal, mas tem outras estratégias, então você tem que definir como vai ser ensinado. Esse ano ele vai ter terapia ocupacional, vai ter fonoaudióloga, e eu vou trabalhar, estimular em casa. Vai ser só estímulo em casa. Não, esse ano ele vai ter estímulo em casa e ele vai fazer natação. Natação também faz parte, né? Natação, judô. Quando você vai colocar a criança em algum esporte, quando ela é autista, pelo menos deveria ser assim. Se você não faz assim, faça assim. Você vai chegar pro professor e falar, olha, agora, nesse momento, eu tô trabalhando com ele fazer pedidos. Então, toda hora que você puder aí, ó, ele tem que pedir a prancha. Ajuda ele a pedir a prancha. Eu vou trabalhar em casa também esse nome, prancha, esse item, prancha. Compartilhem as suas metas para todo mundo trabalhar junto, tá? Então você tem que definir aí se vai ser por naturalista ou se vai ser, por exemplo, por tentativas discretas. As crianças maiores, quem tá aqui, criança de 7 já pode começar para algumas coisas. As crianças que eu vi que tem aqui de 9, de 11 anos, vocês vão mesclar. Vocês não vão tentar trabalhar só com estratégia naturalista. Alguns itens aconselho fortemente que você comece a trabalhar por tentativas discretas, tá? A Josane tá fazendo, ó, fiz aplicador aba e fiz o Denver. Estou tentando colocar a minha filha na aula de percussão, pois ela gosta de cantar e bater. Isso! E traz esses itens também para o dia a dia. O que você pode trabalhar pareando com a percussão? Traz esse professor para junto, explica para ele o que você precisa, que ela siga mais comandos, que ela consiga parar na hora que ele fala pare. Tem que ter uma troca, tá? E crianças maiores, vamos trabalhar também tentativa discreta, que não é tão lúdico. Eu vou sentar aqui, vou sentar lá, faz esse. Muito bem. A sua postura não pode ser rígida, senão a criança vai fugir. Tem que ser um momento gostoso. Mas uma criança maior, algumas habilidades funcionam melhor e a gente consegue evoluir mais no aprendizado se for por tentativa discreta, que é o quê? Eu vou realmente sentar e a gente vai fazer 5 tentativas. Eu quero que ela escreva o nome. Lembra? Minha primeira meta, a mãe definiu que eu quero que ela escreva o nome completo. Então, você vai sentar com ela, vai ter um reforçador muito bom. Se ela escrever X vezes, ela vai poder assistir o desenho tal, ela vai poder jogar 5 minutos no celular. Qual seja o reforçador, você vai trazer ela para a mesinha. E aí, gente, principalmente crianças maiores, quando a gente começa com o DTT, quando a gente começa a fazer pedidos de atividade, essas atividades acabam sendo mais chatinhas. Porque não é brincar, não é aquele negócio legal. Então, é mais cansativo.
Não queira que sentar a criança e ela escrever o nome dela 10 vezes de uma vez. Ó, vem cá, João, ó, nós vamos fazer agora seu nome, ó, 2 vezes. E aí você recorta 2 papéis. Ó, 1, 2. A hora que você escrever aqui, você pode voltar a ver seu desenho. Aí você trabalha ali com o João, ele senta ou ele chega perto da mesa. Outra coisa também, gente, sentar é importante, mas não ignorem ou desperdicem quando a criança consegue executar as tarefas na mesa, mas ela não está sentada, ela está em pé ao lado da mesa. Ela está em pé ao lado da mesa, mas ela está fazendo as tarefas. Não menosprezem esse comportamento. Aproveitem. Porque muitas vezes a criança se aproxima da mesa, ela até estava ali fazendo a tarefa ou tentando fazer a tarefa que você solicitou, mas ela estava em pé. E aí você começa a brigar com ela para ela sentar. E aí ela nem senta e nem faz atividade. Nem uma coisa nem outra. Então, não menosprezem. A criança se aproximou da mesa, você faz o pedido uma vez. Senta aqui, ó. Ela não sentou, dá seguimento na atividade. E não fala assim, não, tá bom. Não. Senta aqui, ó. Você não quer sentar agora? Não, tudo bem, ó. Então vem aqui escrever seu nome. E dá prosseguimento na atividade. Com o tempo, você vai manejando essa criança para ela começar a se sentar algumas vezes. Mas se você força a barra e fica brigando para ela sentar antes de fazer a tarefa, ela nem faz a tarefa e nem senta. Então você perde tudo, tá? Então cuidado. Ó, a Priscila tá falando, ó, que eu ensinei sobre os pedidos durante uma aula e ela também trabalha, espera com ele e ajuda, isso mesmo. Ó, o meu filho, a Ju, o meu filho vai fazer 6 anos mês que vem. Ainda dá para ensinar de forma naturalista? Sim, gente. Não é que a gente vai abandonar. Até hoje, o Hugo está com 12. Eu trabalho com ele de forma naturalista e DTT. Depende da atividade. Então, assim, vai muito de feeling. Tá com a dúvida? Me manda no direct. Nayara, eu quero ensinar isso assim pro meu filho. O que você acha? Tem tantos anos. Eu posso até demorar um pouco para responder o direct, gente. Vocês me perdoem. Mas é muito do meu alteia isso, tá? Eu fujo, me dá um negócio. Então, assim, eu passo algum tempo sem olhar o meu direct, mas aí eu falo, não, agora que eu estou bem, eu vou sentar e vou responder os directs. Aí eu pego e respondo todo mundo. Aí depois eu saio. Isso é do meu espectro. Então, assim, eu posso demorar a responder um pouco, mas eu respondo todos vocês. E então, sim, em qualquer idade, a gente continua usando o naturalista. Só que à medida que eles crescem, a gente não usa só o naturalista. Tem atividades acadêmicas, algumas atividades de rotina do dia a dia, a gente tem que ensinar de forma mais sistemática. Tem que pedir para repetir, tá? Mas aí você tem que ter o feeling de quê? Quantas vezes você consegue pedir para ele repetir antes dele se estressar? Porque quando a gente pede e a criança se estressa fazendo aquela atividade, nunca mais ela vai querer voltar. Você está ensinando ela a colocar esse copo aqui do pires, sem quebrar, devagar. Aí você vai pedindo para ela fazer, ó, coloca e coloca. Aí você vai vendo que a criança vai ficando agitada e você não para. Você não dá a folga, você continua. Toda vez depois daquele dia que você pegar esse copo, esse xícara, esse piso, essa criança vai voar de perto de você. Ela não chega mais perto de você. Porque aquilo ali se tornou aversivo. Então é por isso que a gente começa devagar. Começa a escrever. Vem cá, vamos escrever seu nome uma vez só. Escreve aqui, ó. Você dá um pause lá no desenho. Vem cá, vamos escrever seu nome uma vez só, ó. Aí ele escreve, uau, cara, muito bem, bate aqui, pode ir lá, pode voltar a assistir seu desenho. Primeiro você faz de 1 em 1. Depois de uns 2, 3 dias, a criança tá confortável, 2 nomes, ó, agora já vai escrever 2 vezes, ó. Aí você põe 2 fichinhas. Lembra, criança autista é concreto. Se você colocar uma folha só e pedir para ele escrever 2 vezes,
ele vai ter mais dificuldade de entender do que você colocar 2 faixas de papel. Ó, uma vez aqui, outra vez aqui, em 2 vezes, hein, cara? Ele consegue entender que o fim, ó, a hora que eu fizer aqui, acabou. Aí depois, com o tempo, ó, agora é 3, nossa! Então você vai trabalhando, você vai aumentando a demanda de forma progressiva para não se tornar aversivo. Ó, a Josi está falando aqui, ó, ela é aluna, ela aplica direitinho que eu sei, ela tá falando, ó, verdade, eles fogem. Então vocês têm que tomar cuidado, parar antes de se tornar aversivo. É repetição, mas quem dita o ritmo é a criança, tá? Então vamos lá, número 3, como que eu vou fazer isso? Defina se vai ser só você, se você vai compartilhar esse tratamento, esse plano com mais alguém, se vai ser naturalista, se vai ser DTT. Nayara, eu não sei muito bem como que eu vou fazer isso, não. Então coloca, escreve aí, ó, como eu vou fazer isso? Ainda não sei. Pode colocar, porque os 2 próximos itens aqui podem te ajudar a definir isso. O 4º item. O que eu preciso ter de recursos para fazer isso acontecer? Então, eu defini o que eu quero ensinar. Eu entendi o que a criança precisa, quais as habilidades ela precisa aprender. Porque, gente, eu quero que ela faça pedidos. E aí, eu entendi que para ela fazer pedidos, beleza, então ela tem que conseguir apontar, ela tem que conseguir pegar as fichinhas, ou ela tem que conseguir repetir as palavras, ela tem que entender que isso aqui é biscoito, que isso aqui é iogurte. Então, isso aqui, ó, vai ser o seu operacional. Você vai ensinar essas coisas. Eu preciso ensinar o que chama biscoito, o que chama isso, o que é aquilo. Eu preciso que ela olhe para mim, para ela poder me entregar o item. Você já definiu aqui as suas tarefas, o seu operacional no número 2. No número 3, você vai definir como que você vai fazer isso. Então, ó, não, Nayara, eu quero trabalhar, eu vou trabalhar com fichinhas. Voltei. Tá chovendo aqui na minha cidade. Tá chovendo aqui, minha conexão tá dando ruim, hein? E também já deu 1 hora, vamos lá. Ó, eu vi que tem alguns comentários aqui, eu já vou ler. Então, você já vai definir aí, ó, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso brincando, vou fazer isso de forma mais estruturada. Não sei ainda. Então, vamos lá. O que eu preciso para ensinar? Eu preciso de brinquedos? Quais brinquedos? Eu preciso de itens do dia a dia? PECs? Eu vou fazer fichinhas? Eu vou precisar de comunicação alternativa? Eu vou usar o tablet? Eu vou trazer livros? Eu vou trazer histórias sociais? Agora, você vai... No 4º item, é você definir o que você vai precisar. Quando você define exatamente o que você vai fazer, aí eu vou trabalhar o desfraude, Nayara. Beleza, então para trabalhar o desfraude. Eu quero que ele desfraude, ele já tá fazendo xixi direitinho, eu preciso desfraudar o cocô. Então você vai procurar. Quais as habilidades? O que ele tem que conseguir fazer? O que pode estar travando ele? É sensorial? Tem que trabalhar sensorial? É motor? É o que está atrapalhando? E se forem essas coisas, levanta ali algumas hipóteses. Se forem essas coisas, como eu posso trabalhar essas habilidades? A Theo falou que é para trabalhar sensorial desse jeito. Então, ó, no 4º item, quais os itens você precisa? Nossa, então eu vou precisar de X, vou precisar de geleca, vou precisar de bolinha, aquelas bolinhas de gel, vou precisar de quê? Eu vou procurar uns vídeos na internet com os meninos tirando o pregador assim do shortinho para ensinar a limpar. Então eu vou precisar de pregador. Eu vou trazer... O que eu vou usar? Vou trazer livrinhos que falem sobre desfraude. Eu vou arrumar uns desenhos que falem sobre a criança aprendendo a ir no banheiro. O que eu vou usar? Você vai definir o seu arsenal. Por que isso é importante? Porque você não vai acordar todo dia, então, e ficar procurando o que você vai fazer. Você não vai ficar... Se o seu objetivo é o desfraude, se você já sabe o que você precisa ensinar para sua criança para aquilo, para que você vai ficar brincando de jogar bolinha colorida? Para que você vai ficar brincando de massinha, para ele cortar massinha? Para que... Entendem a importância de você saber exatamente o que você vai ensinar? Oi, Rosilene. Rosilene também é aluna, é maravilhosa, adoro, a gente conversa bastante. Então, é por isso que é importante
Você saber exatamente o que você vai ensinar, porque você vai definir exatamente os recursos que você vai usar e você vai acordar todos os dias e não vai ficar brincando de forma aleatória. Se uma brincadeira, não sei se vocês viram na internet esses dias, mas as meninas, oi gente, as chinesas, que as oriental, é inteligente, né? É um negócio fora do comum. Umas brincadeiras muito legais, elas vão colocando o pregador de roupa assim, ó, na parte de trás da roupa da criança, para a criança ir tirando. É um movimento que vai ensinar a criança a se limpar. Então tá. Se essa é uma atividade que eu vou fazer, primeira coisa, como que a minha criança vai tirar o pregador daqui se ela não sabe nem segurar o pregador? Então eu vou trazer atividades de despregando. Vou colocar primeiro na parte da frente, porque ela consegue ver antes de colocar na parte de trás. Então você vai definir. Você definiu o que você quer, entendeu quais as habilidades você tem que ensinar, você consegue separar os recursos. E aí você monta a sua caixa aba ali, sua caixa, a minha tá até aqui, ó. O ano começou, eu tenho que gravar mais coisa com ela pra vocês. Então, assim, a sua caixa aba, ela tem que ter, o que tem que ter? O que a sua criança precisa para aprender o que você quer ensinar. Então, se você quer ensinar a sua criança a desfraldar, para que você vai ter ali adesivo, ficar colorindo? Talvez não sejam essas atividades. Então, você tem que trabalhar de forma específica. Você tem que trabalhar, talvez, você sujar um papel, sujar alguma coisa. A criança gosta muito de letras. Você plastifica as letras e passa ali Nutella ou passa alguma coisa. Nutella é caro, né, gente? Passa alguma coisa, alguma tinta um pouco mais, mistura tinta com farinha para ela ficar mais grossa. E aí você põe por cima ali do papel plastificado com as letras. E a criança vai pegar, você vai enrolar o papel higiênico, pôr na mãozinha dela, ela vai limpar até as letras aparecerem. Você tá ensinando a criança a se limpar. Gente, as ideias pipoca aqui, ó. Então, quando você sabe o que você quer ensinar, você consegue jogar na internet, procurar ideias e ter os negócios, as coisas vão fluindo. Você não vai brincar de forma aleatória. Para de perder tempo. É por isso que você fica enxugando gelo. Você brinca e não aprende o que você quer. Você não tem que ficar fazendo exatamente o que eu mostro aqui. Você tem que fazer o que faz sentido para sua criança. Porque você quer ensinar. Aí você pode até ver um vídeo, achar legal uma coisa que eu tô ensinando. Você fala assim, Nayara, eu vi que você ensinou isso aqui, achei muito legal. Será que dá para me adaptar assim, assim, assim? Tem alguma coisa, porque eu quero ensinar isso, isso e isso. Então, quando você sabe o que você quer ensinar, você consegue ser mais assertiva, tá? Então, no 4, você vai determinar os itens, os seus recursos, e você vai montar a sua caixa com os recursos que você precisa. Os recursos que você vai parear. Lembra que eu ensinei? A criança gosta de potes. Primeira coisa. Criança gosta de potes. Primeiro, uma estratégia. Eu preciso que ela aprenda a tirar o pregador. Ela gosta de potes. Eu posso pegar pregadores e colocar na borda para ela tirar. Eu posso colocar os pregadores dentro do pote, brincar de fazer barulho e depois a gente tira e prende aqui ou prende na roupa. Eu começo a parear o item que eu quero usar com alguma coisa que ela já gosta. É assim que começa. Agora não, vocês querem pegar um negócio, eu vou brincar então com o pregador. Você pega o pregador e do nada você chega pregando um negócio na roupa do menino, gente, não vai dar certo. Ele vai arrancar aquilo ali e nunca mais vai querer chegar perto. Então tem que ser aos poucos. Sabe uma coisa que eu gosto muito? Você quer usar algum item, você quer usar alguma coisa, esse item tem que começar a estar perto da criança. Você quer começar a usar massinha, sua criança detesta massinha, ela não gosta de massinha. Começa a deixar potinhos de massinha perto de onde a sua criança fica, perto da televisão. Tira a massinha, quando você está perto da sua criança, fica mexendo com ela. Sua criança tem uma caixa de brinquedo que ela usa de forma espontânea.
Começa a deixar potinhos de massinha lá dentro. Aquele item, ele tem que ficar íntimo. A criança tem que se acostumar com aquele item sem demanda. Sem você pedir nada. Você não vai fazer pedidos. Ela vai simplesmente começar a se sentir à vontade perto daquele item. E aí, depois dela estar confortável com o item, sabe aquele item que você quer usar e sempre que você traz para perto a criança empurra? É esse item que você vai começar a fazer essa aproximação sucessiva. E aí a criança, quando ela estiver se sentindo confortável, quando ela não empurrar mais aquele item, quando ela vê que ele é inofensível, você vai começar a fazer esse pareamento, começar a tentar trazer. A criança não gosta de bolinha, de massinha, mas ela gosta de potes. Depois que ela se acostumou, você vai preparar de noite, o menino foi dormir, tem lá a caixa de pote dela. Você vai pegar algum desses potes e vai fazer massinhas, bolinhas de massinha, vai colocar dentro do pote e vai tampar. E aí durante a brincadeira de vocês, olha só, e você começa a fazer brincadeiras. Aí primeiro você não precisa nem destampar o pote, deixa lá dentro, só começa a fazer gracinha. Num segundo momento, num outro dia, aí você desenrosca. Que é isso? Pega aqui pra você ver. Vamos colocar desse pote. Começa a fazer uma transição. Tem que ser devagar, tá? Então aí você, no quarto item, você definiu os recursos. Quais recursos você vai usar? E para finalizar, você já sabe o que você vai ensinar. Você entendeu quais as habilidades, qual o operacional, você fez ali uma análise de tarefas e entendeu quais habilidades você tem que ensinar para a criança, para ela alcançar o seu objetivo. Você definiu se você vai fazer isso só em casa, se você vai fazer isso em casa e na terapia, quem vão ser as pessoas, se vai ser só naturalista, se vai ser naturalista e DTT, você definiu como. Agora no quarto, você definiu os itens que você vai usar. Então, eu entendi que já que eu vou fazer. E agora, como eu vou brincar disso aqui em casa, eu vou montar a caixa. Então, eu vou comprar livrinho esse, vou usar esse brinquedo, vou imprimir aqui alguns itens e vou colar nesses blocos aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer um jogo da memória disso. Monta a sua caixa, monta aí, coloca os seus itens. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, é o mais importante, você tem que fazer um compromisso sério de definir, colocar no papel qual a carga horária de estímulos você vai fazer com a sua criança. Nayara, eu trabalho fora, não tem jeito, eu consigo assim, 1 hora no máximo, na hora que eu chego do serviço. Então tá, você vai colocar aí você vai fazer uma agenda semanal, segunda a domingo, de segunda a sexta, não sei qual vai ser a sua estratégia, fazem um calendário, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, coloca aí. E você vai colocar ali, 1 hora por dia. Já te falo, aí eu já tô te falando, você não vai sentar com a sua criança e tentar brincar com ela 1 hora direto. Você vai pensar em blocos de 15 minutos. Então, Nayara, eu trabalho fora, eu só vejo minha criança à noite e vou estimular ela 1 hora. Então, logo que chegou do trabalho, a sua criança chega bem da escolinha, da creche, você consegue, ela vai estar bem para você estimular ela 15 minutos? Então, coloca ali 15 minutos logo que chegou. 15 minutos, aí depois você libera a sua criança para ela fazer o que ela quer, você vai resolver suas coisas, vai começar a sua janta. Dali 1 hora você volta e mais 30 minutos. E depois mais 15 minutos antes de dormir. Então, você vai estipular qual horário, carga horária e como você vai dividir. E você vai colocar isso. Então, eu defini que eu vou fazer um bloco de 15, um de 30 e um de 15. E coloca isso no papel. Segunda-feira, 15 minutos, 30 minutos, 15 minutos. E dá check. Você tem que, fiz, eu vou lá e marco. Fiz, eu vou lá e marco. Sabe por quê que isso é muito importante? Porque você vai se obrigar a não comer barriga, não deixar a rotina te atropelar. Porque se você não fizer isso, vai passar um dia, não deu tempo, 2 dias. Quando você perceber,
Em 3 semanas, você sentou com a sua criança 2 horas, no máximo. Porque a rotina atropela. Então, isso é um tipo de coleta de dados. Você vai estar coletando dados de quem? De você. Se você está cumprindo a programação que você se propôs. E aí você vai ter a certeza. Olha, cara, essa semana eu estimulei, 5 horas. Eu brinquei com ela 10 horas, as 10 que eu me propus. Ou não deu as 10, não, mas eu consegui fazer 8 horas. Você tem que colocar no papel. Porque isso vai fazer você criar ali realmente uma rotina de estimulação. E o tempo vai passando, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, você vai conseguir perceber se essa carga horária está suficiente. A chuva atrapalhando a minha conexão. Se está suficiente ou não. Por quê, gente? Porque é importante. Se você se propôs a fazer 1 hora por dia e você percebeu que tá legal, a criança tá engajando, ela tá aprendendo, mas não tá andando no ritmo que você gostaria, você vai se forçar, você vai fazer algumas trocas. Ao invés de você gastar todas as noites X tempo fazendo a janta, lá no domingo você vai fazer um monte de comida, você vai deixar comida para 3 dias seguidos, para que você possa, na segunda, terça e quarta, ao invés de estimular 1 hora, você vai estimular 1h30, 1h45 minutos. Você vai aumentar a sua carga horária, você vai conseguir se planejar. Por quê? Porque é importante que seja agora, que seja para ontem, que você não deixe passar. Não importa se a sua criança já está com 6, 7, 8, 9, 11, é hoje. É esse ano. Não pode ficar esperando. Não, ai, Nayara, eu não fiz estimulação precoce. Eu fiz... Para de choramingar o que já passou. Passou. Não deu, não sabia, não tinha dinheiro, não tinha terapia. Eu não posso xingar aqui. Esse no Instagram me barra. Mas foda, entendeu? Não tem jeito. Se não, o que foi, já foi. Agora, o que eu consigo fazer? Eu vou ter, provavelmente você vai ter que deixar de fazer outras coisas para conseguir fazer mais do que você precisa por essa criança esse ano. Faça isso esse ano e ano que vem. Se dedique de forma estratégica por 2 anos com a sua criança. E você vai ver a diferença. Hoje, e já há alguns anos, eu tenho uma rotina de estimulação muito tranquila com o Hugo. Por quê? Porque lá atrás eu fiz de forma intensiva. Então, às vezes, eu sei que pode ser desanimador e te entristecer, pensar que, cara, vai ser desse jeito pra sempre. Nossa, eu vou ter que abdicar de tudo pra sempre. Não é pra sempre. 2 anos bem feitos vão te ajudar, vão fazer a sua criança deslanchar até onde é possível para ela. E aqui vocês têm que ter um carinho consigo mesma, no sentido de que nem tudo depende de você. Porque vai ter mãe que vai ter o dia inteiro, que vai poder sentar e dedicar o dia inteiro. E mesmo assim a criança vai parar ali num teto. Por quê, gente? Porque ela está no limite do que para ela é possível. É a limitação do transtorno dela. Isso vai até para a vida adulta. Até a vida adulta ela vai ter limitações. Eu tenho X limitações. O Hugo vai ter X limitações. Mas tudo que eu podia fazer, eu tô fazendo. E é isso. Você só não pode. Eu tô tentando, gente. Tudo é treino. Eu sou mineira. Então eu fico engolindo o vô do você. Eu fico falando só você, né? Então você precisa ter esse olhar de que eu vou ensinar e vou fazer tudo o que eu posso, mas se ele chegar no teto, se ele não conseguir fazer exatamente do jeito que eu quero, ou do jeito que eu pensei, ou do jeito que eu esperava, esse aqui é o teto dele. Você vai perceber esse momento. Então, então eu tenho que contornar isso aqui. E trabalhar em você. Eu, Nayara, tenho que trabalhar muito essa questão com relação ao Hugo. Porque eu sou muito perfeccionista. E às vezes eu
eu fico esperando que ele faça, não só ele, mas todo mundo à minha volta. Isso é um grande problema, que eu faço terapia para isso. Mas eu fico esperando que todos façam as coisas como eu faria. E ele não vai fazer do jeito que eu faria. Então, dentro das condições dele, como que ele vai executar essa tarefa? Né? Porque muito provavelmente você quer que o seu filho faça pedidos falando. Mamãe, eu quero água. E talvez o seu filho não vai fazer pedidos dessa forma. Talvez ele vai falar só água, talvez ele não vai falar água, talvez ele vai te entregar a fichinha, talvez ele vai usar o aplicativo de CA. Mas ele deixou de chorar, ele tá fazendo de forma funcional, ele tá sendo ele no mundo. Entende? Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha as habilidades das nossas crianças, você tem que concomitantemente trabalhar também as suas expectativas, tá? Eu faço isso até hoje, eu sei que eu vou fazer o resto da vida. Então, esse aqui é o recadão. Maravilhosas! Então, ó, passei pra você os 5 pontos. Seja objetiva. Ficou com dúvida? Toda quarta eu marquei esse dia e esse horário porque é um horário que eu consigo me comprometer a estar aqui com vocês todas as semanas. Inclusive eu já defini o tema das aulas até a quaresma, então eu já sei exatamente quais as aulas. Inclusive, ó, a aula da semana que vem é o que não fazer em uma sessão aba para atraso de fala. Então, se a sua criança ainda não fala, se a sua criança fala palavras soltas, se a sua criança só canta, se a sua criança emite sons, fala palavras soltas ali, mas não se comunica, e esse é um dos pontos que você quer trabalhar, não perca a aula de semana que vem, porque eu vou te contar os erros que você está cometendo que estão atrapalhando a sua sessão. Eu vou falar do que você provavelmente está fazendo, que está mantendo o atraso de fala, está prejudicando a criança a evoluir. E não é intencional, gente. A gente faz sem querer, tá? Vai ser o nosso tema da nossa aula de semana que vem, ok? Quarta-feira. Atendendo a pedidos enlouquecidos da Edilene Rocha, que também é minha aluna já de muito tempo, eu vou deixar a live salva só até às 13 horas. Porque eu vou deixar aqui só para quem não conseguiu, ela perdeu o início da live, para quem talvez está no horário de trabalho, que eu sei que tem gente aqui no horário comercial, vai ficar até às 13 para que vocês possam olhar, assistir na hora do almoço. Depois a live vai sair do ar. Então divulguem, mandem para os colegas. Ó, assiste aqui que vai só até 1 hora. Aproveitem. Como sempre, foi um prazer estar com vocês. Quase 1h40 de aula. Porque eu não falo pouco. E gente, eu fiz um plano de aula, segui direitinho meu passo a passo aqui. Eu falei, eu vou falar 1 hora só. É só 1 hora de aula que eu vou dar. E já extrapolei muito. Foi um prazer estar com vocês, espero que vocês continuem acompanhando o conteúdo. Estejam muito presentes nos stories, tá? Porque eu quero estar mais presente nos stories, mas vocês precisam estar lá assistindo, eu não vou ficar fazendo story pra ninguém, tá? Estejam lá. Compartilhem o meu perfil, tragam mais pessoas, porque esse ano, se Deus quiser, tem muita coisa boa pra vocês aqui, tá? Eu tenho projetos bem grandiosos que vão ajudar vocês demais, tá bom? Um beijão estar com vocês e até a nossa próxima aula.